eu quero contar um pouco da minha história para vocês. Eu quero abrir o meu coração e ser o mais autêntica, verdadeira, intencional que eu puder. Bom, eu sou administradora de empresas e eu tive uma carreira brilhante. Eu publiquei meu primeiro livro com 21 anos de idade. Eu já era professora universitária com 21 anos de idade. Eu entrei na faculdade com 17 e quando eu me formei, eu fui trabalhar numa empresa. E eu tinha um chefe bastante desafiador. E eu olhava para ele e falava assim, gente, é ele que me dá o comando? É ele que diz, né? Olha a incongruência da postura, do comportamento. Enfim, eu brigava com ele na minha cabeça toda hora, toda hora. E aí, isso me incomodava, me incomodava. E eu sempre fui uma pessoa que, sim, problema a gente resolve. Problema a gente resolve. E aí, eu ainda estava na faculdade, quando eu estava trabalhando, último ano, quase no finalzinho, e o professor, que eu agradeço muito, 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 eu fiz uma pergunta, e as perguntas são tão importantes. Essa pergunta virou o jogo, virou a minha vida. Falei para ele assim, eu falei, professor, como que eu faço para não ter chefe? O que que um administrador pode fazer para ser bem-sucedido e não ter chefe? Aí ele virou para mim e falou assim, ele riu, né, porque 20 e poucos anos. Cris, olha, na nossa área, quem não tem chefe, normalmente tem uma carreira como autônomo e tem livros publicados. Então, essa autoridade te faz, né, não depender do sistema e ser, na verdade, trabalhar numa empresa, enfim. Não tenho nada contra, porque eu, inclusive, estava trabalhando e perguntei para ele isso. E isso ficou na minha cabeça. Eu cheguei em casa, eu falei, uau, eu vou escrever um livro. Eu não tinha a menor dúvida de que eu ia escrever um livro. E hoje eu tenho 4 e 2 na Amazon. E aí eu peguei assim, eu falei assim, cheguei em casa animadíssima, animadíssima. Pai, pai, eu já sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu vou escrever um livro. E meu pai olhou para mim e ele disse assim, filha, ele é médico, filha, nesse país ninguém lê nem bula de remédio. Quem é você para publicar um livro? Pelo amor de Deus, vai prestar um concurso. Que, assim, quieta, vai prestar. E aí, ele é espanhol, e eu tenho cidadania espanhola. E espanhol é teimoso. Espanhol é conhecido por ser birrento, teimoso. É, e eu olhei para ele, pensei comigo, falei, ah, é? Pois agora é que eu vou publicar meu livro. Agora eu vou publicar. E aí comecei a fazer um projeto. Eu falei, nossa, eu vou ter que vender esse livro, meu professor disse. Então tem que ser boa de venda. Eu vou começar praticando a venda na estrutura do livro. Então eu preciso de papel de qualidade, de diagramação de qualidade. Eu preciso de um conteúdo excepcional e eu preciso divulgar esse livro. Bom, eu só tinha 20 e poucos anos, eu fiz o projeto e saí buscando patrocínio. Então, eu dizia assim: olha, para as empresas que eu conhecia, olha, em troca do seu logo no meu livro, eu coloco algo de qualidade, que eu escrevo um case de superação e de qualidade da tua empresa. Gente, foi um ano assim, né? Procurando gráficas. Oi, meu nome é Cris e eu vou escrever um livro. Na verdade, eu já tinha escrito conteúdo. Eu já escrevi um livro. E você pode me ajudar? Agora vamos falar um pouquinho do conteúdo. Eu trabalhava numa empresa de consultoria que trabalhava com qualidade. O produto era qualidade para micro e pequenas empresas. Mas a ênfase do conteúdo era em métodos bastante complexos, como gestão de processos,
para empresas pequenas que tinham no máximo 2, 3, 5 funcionários. Então, na verdade, o que eu via quando eu visitava era bagunça, sujeira, desordem. Eu falava, cara, não dá para falar de gestão de processos se não puser a casa em ordem. Se essa casa não estiver limpa, minimamente, minimamente. Bom, aí foi com base nesta dor, e eu nem sabia que isso era uma dor, né? Que eu percebia que eu escrevi o livro sobre os 5 S's. E aí foi pesquisar, né? Que outros autores falam sobre isso. E na época só tinha o IMAN, que era um instituto que tinha esse tipo de material. E eu fui lá pesquisar ao vivo, né? A internet não tinha, eu tenho hoje, vou fazer 54. Então eu tinha 20 e poucos faz tempo. Bom, aí todos os livros que eu encontrei estavam em japonês. A linguagem era complexa. Falei, gente, falar de faxina não pode ser tão difícil, né? Não pode ser tão difícil, não pode, assim, falar de limpeza de ambiente não pode ser uma coisa tão complexa, né? Caramba, a minha casa é limpa todos os dias e isso ocorre na rotina. E aí, com essa intenção, falei, nossa, eu vou criar algo diferente, diferente. Então, através de jogos, dinâmicas, eu vou envolver uma empresa inteira para que eles se apaixonem pela ordem. Bom, para ter uma ideia, eu implantei este método com 20 e poucos anos na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Foram mais de 3.000 pessoas envolvidas. Então, assim, nossa, bom, vamos voltar lá, publicando o livro. Durante 1, 2 anos, eu fui batalhando, fui batalhando, fui batalhando, até o frete, tipo, do papel até a gráfica. E eu consegui. Eu consegui o livro dos meus sonhos. Eu publiquei 3.000 exemplares. Só que eu não pensei muito bem na distribuição. E na época, não tinha Amazon, né? Não tinha o Mercado Livre. Como que eu ia distribuir o meu livro? E aí, assim, eu falei, nossa, agora eu vou ter que dar palestra. Eu vou ter que arrumar. Aí eu pensei, eu falei, nossa, eu posso contatar associações comerciais para que, em troca de uma palestra de qualidade gratuita, eu possa vender meu livro. E aí eu ia com os livros, né, no carro, era um carrinho velho, eu ia com os livros e voltava com bastante dinheiro. Eu vendi bastante livro. E a venda desses livros foi chegando em lugares que eu não imaginava. Até que eu, assim, consultorias me contratavam para poder implantar esse método em outros lugares. Bom, eu vou te dizer que eu viajei, quero contar para você, né, e para vocês, que eu viajei o Brasil inteiro. Eu viajei dando curso e palestra sobre esse livro. Então, assim, em resumo, eu tive uma carreira brilhante. Eu tive uma carreira dos sonhos e eu não tinha concorrência porque quando acabava um projeto, outro cliente já estava na fila e assim foi até os meus 30 e pouco, até os meus quase 40. Aí a coisa começou a desandar. Meu primeiro casamento, relacionamento tóxico, super tóxico, né? Onde eu era forte, onde eu me sobrecarregava, onde eu bancava. E isso foi pesado, pesado, pesado. Na separação, ele queria metade da minha casa. Surreal. Tive que entrar com processo para defender o que era meu, né? Fui casada durante 2 anos. Então, bom, foi desgastante, foi desgastante. Fiquei muito triste por muito tempo, e aí eu me recupero. Sou convidada para fazer o que eu sei fazer, né? Que é envolver grupos, que é trabalhar com gente, que é incentivar, inspirar pessoas. Eu fui convidada por uma querida amiga para trabalhar no grupo CCR. E eu criei um método também para qualidade em atendimento. Foi muito legal, foi muito legal. Então, assim, da CCR, óbvio, outras grandes empresas me procuraram, até eu conheci um namorado, eu já estava com 45, 46 anos, namorei por um período, e ele me pediu
dinheiro emprestado. Uma bolada de dinheiro. Adivinhem? Na minha cabeça, não existe isso de emprestar e não receber. Eu passei por essa experiência de emprestar. Mas eu já abri mão disso, de verdade. A vida é generosa, a vida é maravilhosa, a vida é incrível. E a vida nos dá muitas oportunidades. Mas, vamos lá, dessa relação tóxica, bastante tóxica, bastante frustrante, bastante desgastante, já era uma repetição de padrão. Caramba, né? O meu primeiro casamento foi tão difícil, e agora de novo. Eu não sou bobinha, eu não sou. Eu sou inteligente, eu me considero inteligente. Por que eu tô atraindo esse tipo de coisa para mim? E que esse tipo de coisa, entre aspas, né, prejudicou mais de 10 anos da minha vida, 15 anos da minha vida, onde eu sofria, onde eu fiquei realmente muito mal, muito mal. Eu sorria para fora, mas por dentro eu estava espedaçada, espedaçada. Bom, aí, pessoal, olha só, e eu assim, nossa, eu gosto de um desafio, né? Mas, óbvio que os desafios, durante eles, a gente muitas vezes vacila, muitas vezes a gente acha que não vai dar conta, muitas vezes a gente acha, ou a gente quer. Eu sei que naquela época foi tão difícil que eu confesso para vocês que por muitas vezes eu queria desaparecer, eu queria sumir do planeta Terra. Eu queria abrir um buraco e ficar lá dentro. Fiquei, assim, meses de cama, meses de cama. Bom, com 48 anos, com quase 48 anos, eu engravido. E eu engravido de uma relação tóxica. Não era meu sonho, eu não sonhei com isso, eu não sonhei ser mãe solteira, eu não sonhei não ter uma família estruturada, eu não sonhei com nada disso. E eu me vejo com quase 50 anos grávida, grávida. E quando eu soube, né, e quando eu fui vivendo, foi muito difícil arrumar um médico. Os médicos fugiam, porque na cabeça deles era uma gravidez de altíssimo risco. E finalmente encontrei um japonês maravilhoso, Dr. Shiroma, muito obrigada, muito obrigada. E ele disse, Cris, eu tô com você. Independente do que acontecer, eu tô com você. Porque tinha muito, assim, tinha muita chance de dar ruim, de dar errado. Uma gravidez não planejada nessa idade, né? Existem mais de 30 síndromes genéticas que a criança pode herdar, associadas à idade da mãe. Então, olha só, quando o Igor estava com 5, 6 meses, quando eu estava 5, 6 meses, no exame de translucência nucal, o Dr. Shiroma me disse que ele tinha uma imensa chance de ter síndrome de Down. Uau, eu preciso ter certeza. Eu preciso ter certeza para poder, assim, minimamente me organizar para isso. O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Eu queria me preparar para seja o que for. Bom, existia um exame americano no Fleury e eu fiz esse exame. Foi para os Estados Unidos, onde o DNA e o plasma da criança é separado da mãe e eles mapeiam geneticamente as doenças. Naquele dia, eu jurei para mim que eu faria qualquer coisa, eu faria qualquer negócio. Se meu filho fosse saudável, para ir fundo, muito fundo no meu autoconhecimento. Eu faria qualquer coisa para não mais, para ser uma boa mãe, para não mais atrair, assim, pessoas tóxicas para minha vida, para sentir paz. Eu faria qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. Bom, quando ele nasceu, lógico que eu tive uma depressão pós-parto. E foi muito duro. Foram 3, 4 meses onde eu tive o apoio da minha mãe. Se não fosse a minha mãe e o GG, eu não sei como eu faria para atravessar isso. Então, que bom que a minha mãe pôde ficar com meu filho nessa época. Quando eu retornei,
eu estava sem trabalho, com uma criança recém-nascida, sem reserva nenhuma financeira e completamente perdida. Perdida. E aí eu lembrei, eu fiz muitos cursos, muitas pós-graduações, fiz pós em dinâmica dos grupos, fiz pós em jogos cooperativos, fiz formação em coaching executivo empresarial, fazia terapia, porque eu me cuidava, e eu achava que eu tinha uma boa saúde mental. Só que não. Eu fiz uma formação há 16 anos atrás com alemães que estudaram diretamente com Bert Hellinger sobre as constelações familiares. E aí eu percebi que, na verdade, devia ter alguma coisa errada na minha relação com a minha mãe. Devia ter coisas erradas assim que eu não estava percebendo, que eu não tinha parado para pensar na profundidade disso. E aí eu fui buscar aonde, quem poderia descobrir e me ajudar em questões inconscientes, que se é inconsciente, porque assim, se eu soubesse, eu já tinha resolvido. Agora, como é que eu vou descobrir uma coisa que é inconsciente? Com ajuda, com ajuda. E eu fui buscar ajuda. E nessa ajuda, eu fui descobrindo traumas transgeracionais que a epigenética hoje explica. Nós trazemos no nosso DNA as dores de todos os nossos ancestrais, e na verdade, há mais das 3 últimas gerações que não puderam ser resolvidas. Todas as dores dos nossos ancestrais ficam num campo energético e a gente herda isso, herda isso. Bom, trabalhei assim, fiz várias constelações e algumas mudaram a minha perspectiva. De fato, eu queria descobrir assim, o que faz um bom constelador ou um bom terapeuta. Qual é a diferença de um excelente terapeuta? E aí eu fui descobrir que o segredo está no corpo. Quando a gente acessa o corpo, as dores, todas as nossas dores estão no corpo. E aí, eu descobri que existia um método chamado Felt Sense. Quem é o melhor é o Matheus. Ele é maravilhoso, recomendo. Meu professor querido, que eu honro, honro, honro. Fui fazer a formação em Felt Sense. Estou concluindo. E aí, assim, tá, mas eu queria entender no sistema nervoso, que se o corpo responde, algo da neurociência, a neurociência avançou muito nos últimos anos. Então, de que maneira a neurociência se encaixava nisso? E aí eu fui estudar psicotraumatologia, que estuda em profundidade, né, os efeitos do sistema nervoso, simpático, parasimpático, os efeitos, de que maneira o sistema nervoso ele congela sentimentos que não puderam ser processados. Bom, eu integrei focalização felt-sense, psicotraumatologia e as novas constelações familiares. Honro a Cristina Florentino, uma imensa. Então, assim, eu sinto que eu tenho gigantes atrás de mim. Gigantes, gigantes, gigantes atrás de mim. Gente que estudou muito, gente profunda, gente que está num nível de autoconhecimento altíssimo, altíssimo. E assim, eu devo a eles toda a minha recuperação da minha saúde. Eu devo a eles a recuperação da minha saúde mental. Bom, então eu já sei o que eu vou ser. Vou ser terapeuta. Eu vou ser uma excelente terapeuta. É isso que eu vou ser. Bom, abri o consultório, investi, assim, o restinho que eu tinha, eu investi em todos os cursos dos melhores profissionais e investi. Eu falei, gente, abundância, ela flui, ela flui. É um movimento, é uma onda. E quanto mais a gente se apega no medo da escassez, exatamente o que a gente teme, exatamente é o que acontece. E eu fui me treinando, ouvindo o Deepak Chopra, libera, libera, né? Gasta com amor, gasta aquilo que é essencial, faça, faça, porque isso vai dar um resultado. Bom, montei o consultório, deixei ele super bonito, assim, era o consultório que eu queria, a coisa começou a dar certo.
coisa começou a dar certo. Os clientes começaram a vir. Eu comecei a praticar, praticar. A coisa estava muito legal e eu comecei a sentir dores nas costas, dores que incomodavam e mais. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. E eu trabalhei com dor até junho do ano passado. Dali a pouco, num domingo, eu ajoelhei de dor. De herpes zoster. O ano passado, eu ajoelhei de dor. Gente, vocês imaginam a herpes zoster, a terceira pior dor do mundo. Imaginem, tomando morfina, eu chorava, eu chorava, eu chorava. E foi um período, eu fiquei 7 meses de cama, eu tive que parar tudo isso não estava planejado. Eu falei, cara, e o que que eu faço? Abraça, mãe. Abraça, abraça, como eu sempre abracei, né? Abracei a maternidade, abracei. Falei, abraça, agora abraça. Isso vai passar. Ou você morre ou vai passar. É isso. É o que temos para hoje. Então, todos os dias, eu confiava que aquilo ia passar. Óbvio que teve dias que eu sentia tanta dor que eu queria de novo, né? Assim, a dor é insuportável. E quando eu achei que já tinha passado, veio uma neuralgia pós-herpética, que é pior que a zoster. Então, assim, gente, muitas vezes quando a gente acha que vai melhorar, piora. E aí piora mais um pouco para depois melhorar. Eu quero dizer para vocês que a dor acabou em fevereiro agora. Agora, eu tive períodos de dor onde a minha cabeça não funcionava. E agora eu me sinto renovada, eu me sinto potencializada. Enfrentar a dor revitaliza. Enfrentar a dor nos faz potentes, nos faz magnéticos, nos faz profundos, profundos. E é essa assim, eu só posso ir no meu cliente onde eu fui em mim mesma. Onde eu fui em mim mesma. E eu trabalhei muitos traumas familiares em mim, no meu corpo. E com isso eu fui limpando. E a herpes zoster e a neuralgia é, é, foram derivadas de estresse, de medo, de angústia, de culpa, de vergonha não processados, de coisas que aconteceram antes de mim, bem antes de mim. Mas é essa a nossa missão, é olhar para dentro, é olhar para dentro, porque vale a pena. O que eu sinto hoje, a alegria que eu sinto hoje é indescritível. Então, passou, tudo passa. O que eu quero dizer para vocês é assim, nesse movimento de autoconhecimento profundo, eu decidi, quando o médico me disse, o Igor pode ter síndrome de Down. Neste momento, eu fiz uma promessa, eu iria superar tudo por ele. Eu faria qualquer coisa. Se ele fosse saudável, eu faria qualquer coisa para ser um bom ser humano, para brilhar, para ser uma boa mãe, para ser saudável. E óbvio, de novo eu tive o apoio da minha mãe. Eu tô na casa dela, eu fiquei na casa dela. E graças, né, assim, mãe, você me sustentou durante esse período. Muito obrigada, mãe, obrigada. Você fez muito. Bom, é isso, gente. O que eu quero dizer é que tudo passa. E a vida se renova através da superação das nossas histórias. A dor, na verdade, e eu já sabia teoricamente disso, que a dor era um presente, porque quando você processa a dor, ela se transforma em dom, em dom. E eu tenho coragem de dizer para vocês aqui que eu adquiri novos dons de cura, porque quem cura a si mesmo, cura os outros. Na profundidade em que eu fui, quando alguém me fala de dor, eu sei o que é dor. Eu sei exatamente o que é dor. Quando alguém me diz,
Ah, eu tô numa relação tóxica, eu sei o que é isso. Eu sei exatamente. Ah, eu brigo com a minha mãe, eu também sei o que é isso. Eu também sei. Então, com todo o amor do mundo, eu quero dizer que esse enfrentamento, a neuralgia poderia ter me deixado aleijada, completamente aleijada e sem mobilidade que tem a ver com relação materna. A recuperação de uma neuralgia, ela é complexa, porque é uma doença autoimune. E ela pode ser crônica, e ela pode durar a vida inteira. Bom, eu me recuperei em 7 meses, acreditando, rezando, todos os dias. A doença tem propósito. Toda doença é um recado, é um propósito. E eu decidi acreditar que essa doença tinha um propósito. E ela tem, e ela tem. Que é de vir aqui contar a minha história para vocês. E contar que hoje meu filho está lindo, saudável, ele tem 7 anos. E que eu economizei os próximos 20, 30, 40 anos da minha vida, que poderiam ser de dor e sofrimento, que poderiam ser de paralisia, de instabilidade, de insegurança. Eu transformei isso dentro de mim, porque eu tomei uma decisão de que eu ia me curar, de que eu ia ser melhor, de que fosse o que fosse, eu iria brilhar. Eu quero contar para vocês que a minha avó, quando eu tinha uns 7, 8 anos, eu, eu ficava, na verdade, bastante insegura, né? A relação familiar em casa era tensa, enfim. Isso é papo para outra história, né? Tem muita história. Mas a minha avó me dizia assim, querida, você tem um futuro brilhante. Você tem um futuro brilhante. E eu me apeguei nessa frase. Em todas as fases da minha vida, nós temos, cada um de nós, temos um futuro brilhante. Porque ser humano nasceu para brilhar. Mas para brilhar, a gente precisa enfrentar os nossos desafios. E eu digo para vocês que é possível, porque eu fiz. Eu fiz. E eu tô aqui contando, abrindo meu coração, abrindo a minha vida para vocês. Porque eu acredito que um testemunho de superação transforma, inspira, renova. Eu verdadeiramente hoje agradeço toda a dor, a intensidade da dor, porque só existe luz porque existe sombra. E as nossas sombras são necessárias. E eu percebo que a vida, e como eu digo até para o Igor, Igor, problema a gente resolve, né? Enquanto tiver vida, tem jeito. Problema a gente resolve. Eu falo isso para ele e ele já internalizou. Muito fofo. Mamãe, problema a gente resolve. E ele vai procurar um jeito de resolver, ué, né? Eu tô criando ele para voar, para voar. Mas eu economizei a minha terceira idade. Isso é muito sério, isso é muito sério. Eu tenho certeza que eu vou ter 60, 70, 80, até os 80, né? Eu posso prever, mas eu posso garantir para vocês que a minha vida mudou completamente, completamente. Quando eu tive esse compromisso com o meu filho de ser o melhor, de ser a melhor pessoa para mim, para que ele visse em mim o meu exemplo. E assim eu posso me inspirar, porque uma mãe feliz, naturalmente feliz, o filho vê na mãe, né? Ele enxerga a verdade. Todo mundo, ninguém é besta. As pessoas sabem o que é verdadeiro. Então, eu quero ser de verdade. E eu quero brilhar de verdade. Então, eu quero terminar esse depoimento, né? Essa história, inspirando, inspirando, inspirando vida, inspirando ar. O ar que renova, o ar que transforma.
o ar. Então, todos os dias eu posso ser a minha melhor versão. Todos os dias eu posso ser a minha melhor versão. Então, gente, é isso. Obrigado por me ouvirem e um beijo.